Existe alguma chance de troca entre Gabigol e Fagner? Para completar, quanto o Cruzeiro economiza com as dispensas de Eduardo e Bolassi? Tite, anunciado como novo técnico, comissão técnica definida, será apresentado somente no início de janeiro, quando vem para iniciar os trabalhos, mas a partir de agora é um raio-x com todo o departamento de futebol, de todo o elenco, do que o Cruzeiro vai precisar de contratar no mercado para ter um time forte. Vamos falar sobre jogadores que estão deixando o Cruzeiro, o que o Cruzeiro pretende no mercado, muitas informações a partir de agora. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores e finanças. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Preciso falar agora sobre o tamanho da economia do Cruzeiro com as dispensas de Bolassi e Eduardo. Os veteranos que haviam sido contratados por Alexandre Matos para essa temporada não terão seus contratos renovados. Os vínculos se encerram em 31 de dezembro. E dá para contar que o Cruzeiro vai economizar mais de R$1 milhão por mês. São mais de 13 milhões de reais por ano, incluindo o 13º. O Eduardo ganhava 600 mil mensais, enquanto o Bolassi tinha direito a 450 mil mês. O Eduardo ainda fez 51 jogos, 21 como titular, 5 gols e uma assistência. O Bolassi jogou menos, 33 partidas, só 5 como titular ao longo do ano, com 4 gols e 3 assistências. Só para completar, na Argentina, especulação cada vez maior de que o Cruzeiro fez proposta de 3 milhões e meio de dólares para o Huracan por Milivojevic, jogador meio-campista que, segundo o Cruzeiro, não interessa para o próximo ano. O que você acha da ideia de trocar Gabigol por Fagner? Maluquice? Pois saiba que esse movimento tem ganhado cada vez mais adeptos dentro do Corinthians. Já havia contado para vocês que o Gabigol desperta a atenção dos dirigentes mais próximos de Osmar Stabile. Muita gente defende que o Gabigol vire reforço alvinegro. Essa possibilidade estava praticamente descartada diante da possibilidade real de continuidade de Memphis Depay e Yuri Alberto. Mas, dentro do Corinthians, começa a surgir uma esperança, uma luz no fim do túnel. É que o Cruzeiro quer a manutenção de Fagner emprestado até dezembro de 2026. O contrato atual de empréstimo se encerra no fim desse ano. Ele tem mais um ano de contrato com o Timão. E o Cruzeiro decidiu pela permanência do Fagner, até por isso vai procurar o Corinthians para iniciar discussões sobre o tema. Fagner foi emprestado ao Cruzeiro de graça, com metade dos salários pagos pelo Corinthians, a outra metade pelo Cruzeiro. Ele ganha 800 mil reais mês. Qual a estratégia de Osmar Stabile e companhia? Quando o Cruzeiro procurar para tratar sobre o Fagner, o Corinthians vai tentar entender as condições para um eventual negócio com o Gabigol. O grande problema diz respeito ao salário do atacante. 3.450.000 reais por mês. É quanto o Gabigol ganha entre salários, direitos de imagem e luvas. Sim, o Gabigol é hoje o terceiro jogador mais bem pago do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay e do Neymar. Se o Corinthians conseguir a aprovação do Cruzeiro para um empréstimo gratuito e com parte boa dos salários dele sendo pagas pela Raposa, pode haver negócio, qualquer outra negociação que envolva mais dinheiro. Vai ficar bem complicado, especialmente para um timão que passa por enorme crise. Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no jogo de ida da final da Copa do Brasil na noite dessa quarta, Neoquímica Arena absolutamente lotada, jogo que vale 44 milhões de reais, além de vaga na Libertadores da América do ano que vem em uma taça absolutamente importante. Para você da Corinthians ou Cruzeiro, já usa espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Nesta terça-feira de Tite, na Toca da Raposa 2, anunciado oficialmente, contrato assinado, uma temporada. Tite comanda o Cruzeiro em 2026, é o técnico escolhido para a volta à Copa Libertadores. A partir de agora, muito contato. O Tite esteve reunido hoje durante um bom tempo com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior, com Joaquim Pinto, Rodrigo Ramos, esteve acompanhado do Gilmar Veloz, empresário dele, o filho do Gilmar Veloz também, e tudo foi acertado, questão salarial, contrato de uma temporada. Claro que se der certo,
vai ter o vínculo renovado. Então, tudo isso foi conversado na Toca da Raposa 2 e também na reunião que foi em outro lugar antes com o Pedro Lourenço, com o Pedro Júnior e o departamento de futebol. A comissão técnica do Tite tem os auxiliares, o Matheus Bach e o Vinícius Bergantin, que foi técnico recentemente do Avaí, e o preparador físico Fábio Masseredian. Ele está com o Tite já há muito tempo, é uma referência importante aí na preparação física e vem para trabalhar com o Tite na Toca da Raposa 2. Vamos acompanhar em janeiro. O Tite será apresentado oficialmente, mas claro que ele já começa a trabalhar com todo o departamento de futebol. O próprio Pedro Lourenço, na entrevista, disse que o Tite pediu para não negociar ninguém. Se puder ficar com todo mundo, é melhor, e apenas fazer as contratações pontuais. E até acrescentando, o Cruzeiro, para vender um jogador no mercado, terá que receber proposta muito acima da média. Isso vale até para o Jonathan Jesus. O Cruzeiro tem cerca de 80% dos direitos econômicos do jogador. Estava até acompanhando na ESPN que o Cruzeiro faz uma pedida ainda maior, acima dos 10 milhões de euros. E tenho dúvida até se chegar uma proposta de 11, de 12, se o Cruzeiro vai fazer negócio, porque principalmente o Jonathan Jesus fez uma grande partida diante do Corinthians. O Cruzeiro tem o Vidalba, que vai precisar aí de um tempo maior de recuperação, não tão grande quanto uma lesão de ligamento cruzado, mas o Vidalba aí em janeiro, muito provavelmente ele não terá condições. Então pode ficar aí para fevereiro, ali a recuperação, fevereiro, março, e por isso o Cruzeiro, que já não vai ter aí o Gamarra liberado, tem o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, João Marcelo, o Vidalba, que vai se recuperar, e a diretoria vai ao mercado, né? Então, um zagueiro é fato que o Cruzeiro vai contratar. Dependendo, pode contratar até mais de um. E vamos aguardar qual será a ideia. Mas eu estava falando sobre vender jogador, tem que ser proposta muito acima, e além disso, o jogador que não quiser deixar o Cruzeiro, presidente, Pedro Lourenço, eu quero ficar no Cruzeiro, eu quero ser campeão aqui, quero disputar a Copa Libertadores, confio muito no projeto, mesmo chegando uma proposta fora da linha, se o jogador quiser permanecer, o Cruzeiro não vai fazer nenhum esforço para o atleta ser negociado. E aí vai ao encontro, né, do que disse o Pedro Lourenço, que o Tite pediu para não vender ninguém. E claro, né, um técnico como o Tite, né, que era um time cada vez mais forte, e aí agora é trabalhar dentro do que o Cruzeiro pensa para a temporada de 2026. Tem tudo mapeado, mas precisava do técnico para tocar algumas questões, né? O que o treinador pensa desse, daquele, qual o estilo que ele quer. Um zagueiro, como que tem que ser o estilo. Então, dentro do mapeamento tem essas opções. E aí o Cruzeiro parte para o ataque, para negociar com atletas no perfil aí que o técnico quer. Vamos seguir acompanhando, mas a ideia é não perder ninguém pensando na temporada de 2026. Pelo contrário, a ideia é só reforçar o time pensando em disputar a Libertadores com chance de brigar pelo título, e todo mundo sabe que ganhar uma Copa Libertadores é o grande sonho do dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço. Por falar em mercado, a gente trouxe no Central da Toca, apenas para ratificar o que a gente já tinha trazido de informação e, obviamente, respeitando a apuração que vem, mas o jogador do Huracan, o Matko Miljevic, não tem proposta, não terá proposta, é um jogador que o Cruzeiro não negocia, que não tem interesse, que não foi mapeado, que não está no planejamento do departamento de futebol. Essa é a informação que a gente pode passar
qualquer coisa além disso. A gente apurou dentro do próprio Cruzeiro. Apuramos também com o presidente do Huracan, o Abel Poça, e ele desmentiu qualquer consulta ou proposta do Cruzeiro pelo atleta. Esse jogador não será jogador do Cruzeiro na temporada de 2026. É o que a gente pode passar para todo mundo aqui na Samuca TV. E também sobre saídas. Eduardo não fica, já foi comunicado. Bolassi não fica, já foi comunicado. Gamarra não fica, já foi comunicado. São as primeiras saídas aí no Cruzeiro. Sobre o Fagner, o Cruzeiro deve conversar com o Corinthians. Claro que o Fagner hoje ele tem um custo bem acessível ao Cruzeiro. O Cruzeiro paga metade do salário, o Corinthians paga a outra metade. O Jardim tinha o interesse na permanência do atleta. O Tite conhece bem o Fagner. Se ele pedir a permanência do jogador, o Cruzeiro vai conversar com o Corinthians e tentar aí uma composição para que ele continue em 2026. É um jogador aí que será, claro, né? Vai ter que ter o aval do técnico Tite, até dando uma acrescentada na informação que a gente tinha trazido mais cedo, porque o treinador é que vai definir. Então, o Fagner está emprestado, pertence ao Corinthians, né? O Pedro Lourenço também comentou essa questão. E aí, vamos aguardar o que vai acontecer e depende também dessa situação financeira, né? Porque o salário integral do Fagner tem um custo interessante. Então, é acompanhar, mas isso neste final de ano vai ser definido aí pelo Departamento de Futebol do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!